Esse é o InovaCast, o podcast oficial da inovação em Guarapuava. Aqui nós vamos conversar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e muito mais para você aprender e se inspirar. Eu sou a Cat, a sua host, e hoje eu estou aqui com essas duas figuras que são completamente importantes para a educação universitária na nossa cidade, na nossa região, e devo dizer que nacionalmente também, né? Então é um prazer ter vocês aqui e gostaria de pedir para vocês começarem se apresentando para nós. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, né? É uma atividade muito importante, né, na divulgação da inovação. Eu sou o professor Ricardo Miyahara, sou formado em Física, sou do Departamento de Física da Unicentro e hoje eu estou como diretor-geral do campus EDTEG e também como presidente do Cila Tech Park aqui na nossa cidade. E eu sou Aldo Nelson Bona, também sou professor da Unicentro e estou desde o início do governo do governador Ratinho Júnior, desde janeiro de 2019, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior como secretário. A gente vem trabalhando este tema, né, da ciência e da tecnologia como algo que impacte a vida das pessoas e, portanto, para que isso aconteça, precisa produzir inovação. Então, a gente está, nesse contexto, atuando aí no Estado como um todo. Que bacana, eu estava bem nervosa com o nosso podcast, porque eu pensei, gente, com esses dois currículos na minha frente, como que vai ser? Mas eu estou muito animada também, porque é uma oportunidade de aprendizado gigantesca, né? E eu queria ver com vocês, em que momento que vocês perceberam que a ciência, que a inovação, que a pesquisa estaria presente na carreira de vocês, na vida de vocês, e também se vocês imaginavam chegar onde vocês estão hoje. Perfeito, olha, uma das coisas que eu sou muito apaixonado é divulgação científica. Então, quando eu era criança, eu via programas de divulgação científica e sempre tive aquela vontade de ser cientista. Então, na minha formação, né, lá no início, lá no ensino fundamental, ensino médio, eu queria ser cientista e não sabia exatamente a área. Então, no ensino médio, quando eu tive primeiro o contato com física, falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, me formei em física, fiz, né, como a carreira na área científica, a gente tem a graduação, depois a pós-graduação. Então, eu fiz a graduação em física e o doutorado em engenharia de materiais. E isso fez com que eu pudesse ter o conhecimento de como acontece uma pesquisa na parte científica. E aplicado na minha área, por exemplo, a física aplicada, a gente inova diretamente conforme vai acontecendo nas nossas pesquisas. Então, essa paixão que eu tenho hoje na área de inovação, na área de tecnologia, vem da formação de cientista e aplicado na área de tecnologia também. Que bacana. Para mim é um pouco diferente da experiência do Ricardo. A minha formação, primeiro, eu sou um menino criado no Cantagalo, quando o Cantagalo ainda pertencia a Guarapuava. Uma região desprovida desse ambiente de convivência com a ciência, com o fazer ciência. Uma família pobre, né? Televisão a gente foi ter em casa aos 12 anos, então também não tinha... E não era comum também, né, a televisão ser um mecanismo. Eu sou um pouquinho mais jovem há mais tempo que o Ricardo, né? Então, eu fiz a minha formação na área das ciências humanas, minha graduação é filosofia, e quando eu termino a graduação, eu disse, não, eu sou professor, eu quero ser professor. E comecei a trabalhar na educação básica. E esse trabalho na educação básica foi muito desafiador para mim. Eu disse, olha, talvez eu não consiga, eu não levo muito jeito para isso. Eu vou me sentir mais realizado trabalhando com adultos na formação universitária. E aí eu busco, né, me tornar professor universitário, consigo isso. Aí é que a ciência começa a entrar na minha vida, né, a ideia de ciência. Embora por um caminho diferente do Ricardo, nós dois, pelo que ele disse e eu vou afirmar agora, somos entusiastas da popularização da ciência. Por quê? Ele teve contato jovenzinho e escolheu o caminho. Eu me encontrei nesse caminho mais adiante. Fiz mestrado, doutorado, mais tardiamente já era professor universitário quando fiz esta formação. Mas aí passei a reconhecer a importância de desmistificar a ciência,
de fazer com que o cidadão entenda que ciência, o conhecimento não é algo que vem pronto. E a gente aprendeu a estudar assim, né? Dizendo, poxa, o conhecimento são semideuses que produzem, né? Não, é o ser humano que produz. Se eu me dedicar à carreira, se eu estudar, se eu me formar, eu me torno pesquisador, eu passo a produzir conhecimento, passo a produzir ciência. E aí, recentemente, desculpe estar me demorando, mas recentemente eu vivi uma experiência que reforça aquilo que a gente concebe, que o Ricardo contou da experiência dele. Eu fiz um trabalho de levar as nossas universidades para o litoral do Paraná no verão maior Paraná. E num esforço, no primeiro ano, nós levamos alguns projetos só. E um projeto eu insisti muito que fosse o projeto Maná, né, que é um projeto coordenado por uma professora da Universidade Estadual de Maringá. Trabalha pensamento computacional, robótica e tal. E este projeto foi lá para a areia. Uma família foi para a praia, 2 crianças, uma menina de 9 e uma menina de 11 anos. 20 dias na praia. No primeiro dia, elas descobriram a tenda da SET, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, esse projeto Maná, e ficaram por ali brincando e tal, interagindo. Os 20 dias da família na praia, enquanto o stand estava em funcionamento, e é sempre das 8 ao meio-dia, das 3 da tarde às 7 da noite, as meninas estiveram lá. Ganharam um coletinho de monitoras e, ao final, gravaram um vídeo que fez todo mundo chorar, elas choraram e a gente junto, dizendo: nós já sabemos o que queremos ser na vida, cientistas. Né? Então, o Ricardo é entusiasta da divulgação científica e da popularização da ciência, porque isso impactou a vida dele desde jovem. Eu vi isso acontecer, né? Esse é só um exemplo, tem vários outros que a gente poderia dar, do quanto a divulgação e a popularização da ciência é fundamental para a gente fazer com que a gente possa se tornar uma nação independente epistemologicamente, em termos de conhecimento, né? Epistemologia é teoria do conhecimento, aquela ciência que estuda o conhecimento. Produzir ciência é fundamental para a soberania do país. E popularizar a ciência é fundamental para a gente ter cada vez mais cientistas. Eu prometo que as próximas eu vou falar menos, mas só para fazer uma comparação. Se eu tenho, e o caso brasileiro é típico disso, muita gente que joga futebol, para eu extrair 10 ou 12 que são craques, é fácil porque eu tenho milhares para tirar 10 ou 12. Para eu ter bons cientistas é a mesma coisa. Eu preciso ter a nação produzindo ciência para tirar prêmio Nobel, para tirar excelentes cientistas, porque é a colaboração, a cooperação que leva a esse crescimento. Então, difundir ciência é fundamental para pensar tecnologia e inovação. Não, com certeza, isso é extremamente importante, né? E você falando sobre o teu desejo, né? Lá, quando você descobriu a ciência e começou a trabalhar com isso, o teu desejo de fazer isso chegar a mais pessoas, eu vejo muito isso aqui com esse podcast também, que todas as vezes que eu sentei com a Ana, que é a nossa secretária de inovação, para falar sobre esse podcast, que foi uma ideia dela que ela queria fazer e acabou que confiou a mim, né, de trazer isso para a realidade, a gente sempre sentou e falou, cara, a gente precisa fazer isso de uma forma com que isso chegue nas pessoas e a gente leve a inovação, leve a tecnologia, né, a ciência, o empreendedorismo de forma palpável para as pessoas, para elas conseguirem entender e a gente ter cada vez mais empreendedores, cada vez mais cientistas, como você falou, cada vez mais inovadores. Então, isso é extremamente importante. E trazendo aí, você trouxe um exemplo teu, né, que te marcou nessa tua trajetória. Eu queria saber de vocês também uma experiência que aconteceu na vida acadêmica, na vida profissional de vocês, que marcou a vida de vocês. Olha, acho que tem um exemplo aqui bem prático, o professor Aldo está aqui do lado. Na minha carreira como docente, eu tenho trabalhado bastante com esses projetos voltados principalmente para a educação básica, que é uma coisa que eu tenho como bandeira, né? Levar a divulgação e a popularização da ciência. Então, a gente teve um projeto lá em 2016, que foi financiado pela SET na época, de capacitação para robótica. Então, nós recebemos alguns kits de Arduino, né, de todos os componentes utilizados para fazer um trabalho de robótica, kit de Arduino, e algumas bolsas, uma de graduação e algumas de graduação.
Na época foram R$82 mil investidos, veja. Nesse projeto, então, a gente capacitou professores inicialmente e depois os alunos. Mas principalmente os professores, porque o intuito nosso era que esses professores depois difundissem esse conhecimento. E a gente atingiu várias cidades na nossa região, vários núcleos regionais de educação. E o que hoje me traz, o que marca bastante, aqueles professores que participaram lá atrás, hoje formaram alunos. Esses alunos foram premiados na sequência em vários eventos de divulgação científica. E hoje esses professores são formadores de outros professores. E veja, e o ciclo vai continuando, né, na formação, e hoje a gente tem uma quantidade muito grande de projetos de ciência, e um exemplo desse é um dos projetos que foi desenvolvido. Um menino na época tinha uns 14 anos, era bem pequenininho, ele fez um trabalho com uma luva que era com sensores de luva, ele apresentou no colégio dele, com esse professor que foi capacitado por nosso grupo, ganhou o prêmio do colégio. Ele foi para a Educatec, aqui na nossa cidade, né? Uma parceria de todas as instituições e também com o pessoal do Sila. Ele ganhou no Educatec e esse projeto foi escalonando, foi aumentando a complexidade, e hoje ele tem uma parceria da Universidade da Unicentro com o Departamento de Fisioterapia e Ciência da Computação para que essa luva consiga ainda mais ter uma autonomia para a pessoa que está utilizando. A luva, por exemplo, é uma luva que, a princípio, a pessoa que não tem as mãos, ela consiga se comunicar, que não consegue se comunicar, ela consiga se comunicar movimentando os dedos. Esse projeto foi visto por várias pessoas, acho que o professor Aldo também deve ter tido a oportunidade, e veja, foi um investimento que lá atrás, com R$82 mil, um investimento grande, teve toda essa cadeia, e hoje estão produzindo conhecimento de um menino que 14 anos se sentiu tocado com a ciência, com a tecnologia, e está inovando. Isso provavelmente vai chegar um produto para a população e que vai resolver muitos problemas. Isso é muito bonito, né? Que é uma fagulha acesa lá atrás com um projeto que inicialmente era um projeto, né, razoavelmente pequeno, e foi crescendo, e esse ciclo até chegar nesse menino hoje. Isso é muito legal de ver. E é um exemplo, né, de como a popularização da ciência esse menino eu o conheci semana passada. Esse menino já está na universidade e vai, né? Mas para responder a tua pergunta bem rapidamente, eu vou num caminho diferente do Ricardo, embora eu também tenha vários exemplos desses que me impactaram. Eu quero dizer o seguinte: o que me impactou e me impacta sempre, em se tratando de ensino superior, são as formaturas. E eu vou dizer por quê. Eu fui vice-reitor 8 anos e reitor 7 anos e 3 meses, né? Presidi muitas formaturas, e você vê o que a universidade representa na vida das pessoas, os pais, os familiares, na mais profunda emoção, em muitos dos casos, vendo no filho o primeiro de toda a história da família a conseguir concluir o ensino superior, a esperança da mudança de vida que vem naquela formação. Isso, assim, para mim é o que impacta, né, profundamente, né, o meu entusiasmo com o diferencial do ensino superior, né, em decorrência disso, ciência, tecnologia, inovação, mas é isso, né, o que me impactou a minha vida profissional e impacta sempre. Ver o que representa isso como potencial de transformação de vidas. Nossa, e é muito bonito isso, né? Eu, inclusive, me arrepiei aqui, porque eu lembrei da minha mãe, que ela queria muito fazer faculdade, e ela fez a faculdade depois, quando eu já tinha uns 12 anos, mais ou menos, e quando ela se formou em História na Unicentro, e o dia da formatura dela, eu lembro que foi muito emocionante para a família inteira, que foi uma realização gigantesca para ela. Então, realmente, essa questão da formatura é um momento muito importante e muito emocionante mesmo, né, na vida das pessoas. São sonhos, né, construídos e depositados. Sonhos conquistados e esperanças dizendo, bom, agora a nossa vida vai mudar porque alguém da nossa família concluiu um curso superior. O Brasil tem a triste realidade de 17% apenas da população em idade universitária conclui o ensino superior, né? Então, realmente... Exatamente. E eu quero saber também se tem algum projeto ou momento da vida de vocês que mudou a forma como vocês enxergam a ciência,
né, a educação em si também? Em algum momento que fez alguma virada de chave na vida de vocês? Acho que talvez um momento assim, eu vejo assim, a gente tem batido bastante nessa tecla da divulgação científica, né, no ensino, né, na educação básica, porque eu acho assim, ó, quando a gente faz o curso de licenciatura, eu tenho esse curso de licenciatura também, a gente verifica na psicologia da educação que por volta dos 5 a 8 anos é o momento, aquela janela que a criança abre seu pensamento para a ciência. Então, se a gente perder essa janela, talvez a criança não tenha mais tanto interesse como ela teria se tivesse sido estimulada nessa época. Então, eu tive, por exemplo, experiência na própria universidade, nessa divulgação científica, de pegar crianças, né, fazer uma atividade com crianças de 5 anos. E coisas simples, assim, como, por exemplo, propagação de calor. A gente colocava umas bolinhas de metal pendurado lá de baixo com cera de vela, e conforme essa haste metálica ia aquecendo, as bolinhas iam caindo, né? Então, para mostrar um pouquinho como que acontece a condução térmica. E veja, a gente estava trabalhando com criancinhas, e elas ficaram muito surpresas com aquelas bolinhas caindo, e cada vez que a bolinha caía, elas gritavam, né? Então, ovacionavam. Olha, está acontecendo mesmo, gente. Então, esses momentos que a gente faz essa atividade, a criança desperta o prazer, né, para ver aquela ciência acontecendo, foi extremamente prazeroso para nós como docentes, né, professores, ver as crianças conseguirem visualizar a ciência que estava explicando, né, no dia a dia. Então, esse tipo de trabalho que a gente tem feito, para mim, são os momentos que, assim, para a gente conseguir falar, olha, isso daqui é o que a gente realmente está conseguindo atingir as crianças. Então, para mim, quando eu estava como professor, já dei aula também no ensino fundamental, no ensino médio, toda vez que a gente tinha esse conceito sendo confirmado, a teoria com a prática, era, olha, isso daqui está acontecendo de forma concreta, né? A ciência está sendo divulgada. Então, eu acho que para a gente, como docente, toda vez que tem essa relação intrínseca, né, que está acontecendo as coisas, é muito bom, é muito prazeroso para a gente. Eu quero falar de 2 momentos. O primeiro deles, uma leitura que eu fiz há bastante tempo, em que trouxe para mim uma reflexão. No fundo, o que é que move o conhecimento? É a curiosidade. É a curiosidade que faz, ou seja, são as perguntas que te levam a buscar respostas, e na busca de respostas você produz ciência, produz conhecimento. E uma leitura que eu fiz dizia exatamente isso, que a criança é inata, curiosamente, desde criança, né? Nasceu, tanto que tem a fase dos porquês, né? Que ninguém suporta, né? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Isso denota a curiosidade da criança. Infelizmente, a escola tradicional apaga a curiosidade da criança, o que deveria estimular. Então, diminui a capacidade da criança de se espantar com as coisas, de perguntar as coisas, porque a pergunta é chata, a pergunta incomoda, e aí, infelizmente, vai nessa fase, nessa idade a que o Ricardo fez referência, a criança na escola acaba perdendo a principal característica do cientista, que é a capacidade de perguntar ininterruptamente, né? Essa leitura me fez pensar um pouco a minha prática profissional e a minha própria prática de pai, né? De como conduzir. Isso mexeu um pouco com a minha questão profissional. E a segunda é bastante recente, é a minha entrada na Secretaria de Ciência e Tecnologia do governo, em que eu começo a planejar o trabalho em cima de uma ideia, de uma concepção de que nós precisamos investir cada vez mais numa ciência que se transforme em inovação, que impacte a vida das pessoas. E começo a ver que nós temos uma capacidade enorme de produzir conhecimento no Brasil como um todo. O Brasil é o 13º produtor de ciência do mundo, então ele é um bom produtor de ciência, mas é um mau produtor de inovação, 52º maior produtor de inovação. Então, o conhecimento que a gente produz não está se transformando em produto, não está impactando a vida das pessoas, não está facilitando a vida das pessoas. A necessidade de fazer com que... E aí eu preciso dizer outra coisa. Mais de 90% da ciência que o Brasil produz é feito nas universidades públicas.
nós temos menos de 150 universidades públicas no país. Essas menos de 150 fazem mais de 90% de toda a ciência que o país produz. Só que se a universidade produz a ciência do próprio umbigo, não impacta a sociedade. Então aí mudou também a minha visão e o meu trabalho profissional, porque eu passei, sendo um cara da filosofia das ciências humanas, eu passei a ser o mais chato em tentar colocar para as nossas instituições de que nós precisamos fazer ciência que transforme a realidade e não ciência que produza paper e fique na prateleira, né? O paper é importante, mas ele precisa sair da prateleira e transformar a vida das pessoas. Interessante você trazer o assunto de inovação, porque conecta com a minha próxima pergunta para vocês. Que hoje em dia o assunto de inovação está completamente em alta, né? Mas não é todo mundo que entende como que a pesquisa acadêmica participa disso. Como que vocês explicariam essa conexão? Olha, na minha área, né, a gente trabalha com a física aplicada. Dentro da física mesmo, a gente tem duas vertentes, ou dois grupos de pesquisadores. Os físicos teóricos, que avaliam as possibilidades, novas possibilidades, junções de teorias, e o físico aplicado, ou o físico experimental, que é o meu caso. Existe uma pequena briga entre os dois, briga entre aspas, porque diz assim, olha, o físico teórico está estudando algo que às vezes pode ser que nunca seja realidade do nosso dia a dia. E aí o físico teórico fala assim, mas o que vocês estão fazendo de física não é física, isso é engenharia, porque é aplicado, né? Brincadeiras à parte, assim, existe a necessidade de a gente ter as teorias, né? Então, muitas teorias, às vezes, podem ser algo muito fora da caixa que as pessoas não entendem, mas que posteriormente vão ser comprovadas. E as outras teorias que são aplicadas naquele momento, já podem ser aplicadas. Então, eu parti do princípio das pesquisas que a gente faz, que são todas aplicadas, eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu fiz o doutorado utilizando cinza de ossos bovinos para trabalhar, para fazer porcelanas, para fazer cerâmicas. E hoje em dia, então, tem uma linha de pesquisa que trabalha com cinza de ossos bovinos aplicados em várias áreas. Uma delas, a gente está trabalhando, é na área de biomateriais. Então, a gente junta essa cinza de ossos, que a gente chama de hidroxiapatita, junto com polímeros, entre outros, produzimos um compósito, e hoje a gente faz um filamento desse compósito, desenvolvemos a impressora para poder imprimir o material, e a gente consegue, então, hoje, com a ciência que lá atrás era uma ciência básica, aplicar, e hoje a gente está produzindo biomateriais específicos e bem aplicados para a necessidade da pessoa. Então, por exemplo, quebrou uma parte do crânio, então tem uma estrutura que foi quebrada lá. Essa parte, para a gente ser bem certeiro, a gente faz uma ressonância magnética, uma tomografia, consegue identificar o ponto que foi lesionado e conseguir produzir aquela peça com impressão 3D. Então, o intuito nosso é que esse produto já chegue no mercado nos próximos anos, o mais rápido possível. Então, é uma aplicação da ciência voltada à inovação, à tecnologia, e que provavelmente vai gerar um produto. Mas o que falta para mim, ou para a minha área de física? Nós não somos formados a ser empreendedores, não somos formados para ganhar dinheiro, somos formados para resolver problemas. Então, essa conversa da ciência para gerar produtos, esse produto gerar uma riqueza, por exemplo, para vender o produto, ainda falta nas universidades, nos cursos de ciência básica. Mas a gente está trabalhando para mudar isso, né? E é isso que é importante. Então, o empreendedorismo por trás de toda essa ciência que vai ser importante para dar esse impulso, para a gente conseguir ver, olha, o cientista precisa visualizar que aquela ciência que está sendo produzida vai gerar um produto e esse produto pode chegar no mercado. Isso que é importante para a gente. Então, isso para a gente vai ser de grande importância nos próximos anos, fazer essa conexão. Eu queria complementar um pouquinho e dizer o seguinte, eu vejo que a ciência virar inovação, existe o acaso, muitas vezes se está estudando uma coisa, e é muito comum isso, se está estudando uma coisa e se descobre que aquela coisa que se produziu ali tem um outro efeito, por exemplo, esse Teflon que se fala, né? Que se põe nas panelas, né? Que a panela é feita e que evita de grudar. Você frita ovo sem precisar da gordura e ele não gruda, né? Foi uma descoberta por acaso, né? Não vou lembrar agora o que era o propósito da pesquisa. Estava se pesquisando alguma coisa e acabou resultando nessa invenção, nessa inovação. Então, tem alguns exemplos nessa direção. Eu tomo um medicamento hoje que é o acaso que levou a ele. Estava se pesquisando o medicamento para uma determinada finalidade e, de repente, se descobriu que ele tinha um outro efeito. Tem vários exemplos
para se dar sobre isso. Mas existe uma forma mais assertiva de fazer ciência virar inovação, que é quando a ciência, quando o estudo, a busca do conhecimento, se dá a partir de uma necessidade real. E é esse o esforço que a gente está fazendo hoje, né? A universidade fazer a pesquisa pela capacidade que ela tem de produzir ciência é importante, porque não existe pesquisa aplicada sem pesquisa básica, como o Ricardo acabou de demonstrar com um exemplo prático da área dele. Mas, se eu pego lá, eu vou dar um exemplo que a Ingrid até vai dar risada aqui já, de tanto que eu uso esse exemplo, mas é porque ele é muito bom para esclarecer o que eu quero dizer. Cerro Azul é a capital nacional da Poucã, é uma cidade paranaense, tem o segundo pior IDH do estado, né? É a segunda cidade mais pobre do estado, mas é a capital nacional da Poucã. E lá tem uma fábrica de suco. E eles fazem suco com uva que eles pegam de outros lugares, fazem suco de maçã e exportam. Vendem para o Brasil inteiro e vendem para fora do país. E o suco da Poucã eles não conseguem nem vender para fora de Cerro Azul, porque ele é um suco que, produzido, logo fica amargo. E não conseguem neutralizar esse amargor. Então eles pediram ajuda para a universidade. Olha, como é que a gente tira o amargor do suco? Essa pesquisa, infelizmente, eu não posso dizer que já está resolvido, mas a pesquisa está em andamento para resolver isso. Pode ser que se consiga resolver. É a inovação. Você já imaginou o que pode representar para desenvolvimento econômico de uma cidade pequena que mais produz Poucã no país, poder fazer suco dessa, porque a Poucã é abril, junho, acabou. Né? Poder produzir um suco e o ano inteiro exportar, sem que ele fique amargo, sem que ele fique... É uma inovação que a ciência vai produzir. Por quê? Porque é uma pesquisa feita a partir de uma dor, de um gargalo, de uma necessidade. Esse é o caminho mais curto para fazer ciência virar inovação. É quando ela já nasce com o propósito de resolver um problema real. Aí ela vira produto. Com certeza. E esse trabalho conjunto também, né? Porque eu estava até conversando com o pessoal aqui hoje que a gente não faz nada sozinho, né? Então é realmente o empresário conseguir ter essa liberdade de chegar na universidade e falar, olha, minha dor é essa. Vocês conseguem me ajudar de alguma forma, né? E pensando nisso, eu queria saber qual que é o papel do Estado no fortalecimento da pesquisa científica. Veja, o papel do Estado, agora eu vou começar, Ricardo. O papel do Estado é ser fomentador e ser indutor, né? Outro dia eu li uma entrevista dada por uma pessoa de alta patente, vamos dizer assim, na estrutura do Ministério de Ciência e Tecnologia, que perguntada sobre como é que qual era a estratégia do Ministério para financiar a pesquisa, ela disse, não, a gente financia a pesquisa pela capacidade das instituições de fazer pesquisa. A gente abre edital e a instituição... Isso, dentro do que eu disse anteriormente, tem um limitador muito grande de gerar inovação. A pesquisa, e isso é papel do Estado, nós estamos fazendo isso no Estado, precisa ser financiada a pesquisa básica, e nós estamos fazendo. Mas é preciso o Estado induzir a pesquisa que gere desenvolvimento econômico, social, emprego, renda, como o exemplo do suco da Poucã que eu acabei de dar. Então, para mim, o papel do Estado é esse, é promover caminhos para que a necessidade de uma solução científica, tecnológica, encontre a oferta da solução. Você mesmo disse, a empresa se aproximar da universidade, a universidade se aproximar da empresa. Esse é o papel do Estado, promover essa conexão. Quando você fala que a inovação é resultado do movimento da chamada tríplice hélice, ou quádrupla, como se debate agora, tem gente falando em sextupla, eu fico com o conceito. No mundo todo, o desenvolvimento econômico, a partir do conhecimento, se dá nessa junção desses três atores: a academia, universidade, governo e setor produtivo empresarial.
setor produtivo empresarial com dinheiro e com necessidade, com demanda, dizendo, olha, eu quero ver como é que eu posso fazer para produzir isso. A universidade com cérebro, com laboratório, para dizer, eu resolvo, eu consigo descobrir como é que produz isso. E o governo induzindo e financiando essa, no mundo todo, é assim que funciona. Para mim, é esse o papel do Estado. E a gente, como universidade, Kathleen, tem esse papel importante de fazer essa conexão mesmo, né? A gente fala que nós somos formados para resolver os problemas. Então, mas se a gente não souber o problema que a indústria está tendo, né, naquele momento, a gente não consegue trabalhar, ou a gente fica nas mesmíssimas das nossas atividades internas. Então, às vezes aparece, por exemplo, uma demanda nova que a gente não sabia que tinha na nossa região, nas indústrias, e a gente consegue visualizar a possível solução. Se nós não tivermos a conexão do Estado para que induza essa conversa, não vai acontecer. Dificilmente a gente vai na indústria para verificar o que a indústria está precisando de soluções e raramente também acontece das indústrias procurarem as universidades, principalmente também porque eu acho que os ritmos de trabalho são diferentes. A indústria quer a solução para ontem e a universidade precisa de tempo, né? Então, a ciência precisa de tempo. Isso, a ciência precisa de tempo. E a gente trabalha, então não é só o docente que está trabalhando na solução. Então a gente tem uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado que vai ajudá-lo a resolver aquele problema. Então talvez o descompasso dos trabalhos, né, em atividades de pesquisa, a gente precisa igualar ou trabalhar em conjunto. Então acho que é o papel fundamental do Estado fazer isso. O Estado faz, por exemplo, um exemplo prático para a gente que é da academia, os NAPs, né? Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. Eu faço parte de um dos NAPs, que a gente chama NAP EZC, que é Energia Zero Carbono, que trabalha toda a produção de energia na cadeia de energia, não emitindo carbono para o meio ambiente. Então, esse grupo, olha, é uma visão que teve o NAP, né? E agradeço aqui o professor Aldo, que ao invés de a gente disputar aquele recurso como instituição A e instituição B, a gente juntou todo mundo, e hoje o NAP EZC, por exemplo, o nosso NAP, que eu faço parte, todas as instituições de ensino superior daqui do Paraná fazem parte desse NAP, desse arranjo. Então, estamos todos pensando na solução em conjunto. Isso fez com que a gente pudesse avançar muito na pesquisa, porque agora está todo mundo trabalhando em conjunto. Isso é um diferencial, acho que talvez o Estado é uma referência, talvez, para isso, e que a gente tem trabalhado muito bem. Então, hoje, para a gente, o laboratório que eu faço parte, que é o Laboratório de Física Aplicada em Materiais, ele tem um grande recurso de materiais, de equipamentos de alta complexidade que vieram devido a esse programa. Então, a gente está muito avançado em desenvolver novas placas solares, por exemplo, com eficiências muito maiores que nós temos hoje no mercado. Então, é provável que o resultado desse NAP aqui vai gerar um produto de extrema importância, não só para a gente na nossa região, mas para todo mundo. Isso, imagina você aumentar 2, 3, 4 vezes a eficiência da captação de energia solar, utilizando utilizando materiais, às vezes até mais baratos do que já tem hoje. Então, isso para a gente é de grande importância. Então, o Estado é fundamental para que isso aconteça. Com toda certeza. E falando sobre as NAPs, né? É esse trabalho colaborativo entre as universidades, né? Mas como que funciona esse modelo? Como que chega a isso? Veja, nós concebemos esse modelo, a Fundação Araucária é a nossa fundação de amparo à pesquisa, né? Ela, tradicionalmente, ela existe desde 1998 e seguia os modelos tradicionais praticados no país de financiar pesquisa. Abre um edital para que os pesquisadores apresentem projetos até tantos R$1.000 e tal. Aí vai lá o Ricardo e apresenta um projeto de produção de estrutura óssea a partir da cinza do osso do boi. Tá. Aí vai um outro professor da outra universidade e no mesmo tema. E vai um outro no mesmo tema. E aí acaba que no mérito científico os projetos são julgados, você acaba aprovando 2, 3 projetos do mesmo tema, mas os pesquisadores não se conversam. Então a ciência é cada vez mais uma tarefa coletiva, não é individual. Aí o Estado está colocando recurso num mesmo assunto, em 3 iniciativas diferentes, a possibilidade de resultado é menor. Então, o que a gente concebeu? Nós precisamos mudar a forma de financiar.
Ao invés de financiar projetos, nós temos que financiar redes. E aí a gente começou essa história. Eu vou dar o exemplo daquilo que Guarapuava é a referência. Nós temos aqui o nosso Vale do Genoma, a referência em pesquisa genômica no estado. Guarapuava é hoje, pela Unicentro, um núcleo do programa Genoma SUS, né? São apenas 9 núcleos no país e Guarapuava é um núcleo. Então veja a relevância e a importância disso. Por quê? Porque nós criamos um arranjo de pesquisa e inovação em genômica. Como fizemos isso? Identificamos por uma plataforma que a Fundação Araucária desenvolveu, chamada iAraucária, que hoje a gente digita lá na plataforma quem que pesquisa genômica. Me aparece o nome de todos os pesquisadores de genômica, o quanto eles estão produzindo, aonde que eles estão publicando, a que instituição eles pertencem. Aí com esse raio-x a gente convida alguns líderes e diz, olha, o que você acha da gente fazer um arranjo de pesquisa genômica? Por exemplo, nós convidamos o Dr. David, o professor David aqui de Guarapuava, para liderar. Ele começou o trabalho. Em menos de 15 dias, nós tínhamos mais de 270 pesquisadores de genômica dispostos a trabalhar em conjunto. Aí a gente financia esse arranjo. O dinheiro vem para esses 270 trabalhar juntos. Por isso que a gente chama de arranjo de pesquisa e inovação. Nós não queremos só a pesquisa, nós queremos uma pesquisa básica fundamental, mas pesquisa aplicada também. Então, a inovação acontece com pesquisa aplicada, né? Então, assim que a gente compõe os NAPs. Temas, por exemplo, eu vou dar só mais um exemplo. Alimentos saudáveis. É um tema que agrega pesquisadores de diversas áreas. Da agronomia, da nutrição, enfim, da veterinária, de todas as áreas do conhecimento. Tem relação com o tema alimentos saudáveis, da física, tem tudo. Então a gente reúne todo mundo para dizer, olha, vocês não estão concorrendo, vamos trabalhar colaborativamente porque nós precisamos encontrar tecnologias de produção de alimentos saudáveis. Assim funcionam os NAPs. Porque no fim, né, tá todo mundo trabalhando por um mesmo objetivo, então por que não trabalhar em conjunto, né? E a gente existe esse preconceito, né, esse estereótipo sobre que fazer ciência, que fazer pesquisa é só teoria. E que o cientista, ele é aquela pessoa no laboratório que fica assim, né, nas fórmulas... Soltando fumacinha. Descabelado. Esse preconceito, esse estereótipo, ele ainda existe nos dias de hoje ou isso foi mudando com os últimos anos? Eu acho que ainda existe sim, né? Quando a gente fala em cientista, propriamente dita a palavra, as pessoas ainda acham que, olha, cientista é aquele que realmente fica dentro do laboratório, fechado, não tem convívio externo. Jaleco branco. Jaleco branco, realmente cabelo bagunçado, porque não pensa em, né, a não ser aquela ciência que está desenvolvendo. Mas só que não, né? Ainda bem que isso tem mudado com o passar do tempo. A gente verifica que as crianças, os adolescentes já estão visualizando que fazem parte também desse processo, né? A gente tem projetos, por exemplo, Iniciação Científica Júnior, que trabalha com educação básica, em parceria com a universidade. Então, essas crianças que já estão fazendo ciência já modifica já a visão da própria família do que é ciência. Então, eu dou um exemplo. Hoje tem uma aluna de mestrado que eu fui orientador de iniciação científica no ensino fundamental dela. Ela tinha 13 para 14 anos, depois do ensino médio ela também trabalhou comigo. E ela viu a ciência como algo diferenciado, né? E que é possível fazer com coisas não tão complexas. Apesar dela estar dentro do laboratório da universidade, muitas das coisas que eu pedia para ela podia fazer em casa, né? No fogão da casa dela, né? Com as coisas da casa dela. Então, isso mostra que a ciência está no dia a dia. Então, a ciência está no dia a dia. Talvez algo um pouquinho mais que exija um equipamento mais avançado, precisa estar num local adequado. Mas no dia a dia pode ser feito sim, ciências. Esses divulgação científica que a gente tem trabalhado, os eventos, né, da Educatec, entre outros, a gente vê que as coisas que eles desenvolvem são até muito inovador, passíveis de patentes, por exemplo, que foram feitos no laboratório da escola, na casa. Então isso é possível mudar sim esse estereótipo e que bom, né? Isso está sendo popularizada a ciência que está ao alcance de todos.
Que maravilha. Concordo, existe ainda o estereótipo, mas num grau bem menor do que já existiu, justamente por conta disso que o Ricardo estava dizendo, o que a gente disse anteriormente, a popularização da ciência, a ideia de que fazer ciência é produzir conhecimento. Quem está na rua observando uma determinada realidade e produzindo uma informação, um conhecimento sobre aquela realidade, está fazendo ciência. Então, a ciência não é só lá no laboratório soltando fumacinha. Um professor de história, um pesquisador da área de história, não está num laboratório soltando fumacinha, ele está analisando documentos, ele está produzindo ciência. Isso tudo vem se desmistificando, né, cada vez mais, e como eu disse, é importante, eu vou repetir porque eu acho que ilustra bem o que eu quero dizer. Por que o Brasil é considerado ainda hoje o país do futebol? Porque o futebol é absolutamente popular, né? Já não produzimos mais o futebol de qualidade como produzíamos, mas todo mundo pratica, então tem gente boa fazendo. Nós precisamos ser o país da ciência. Todo mundo pratica, exagerando, todo mundo pratica, ou seja, todo mundo entende que é uma atividade que está ao alcance, fazer ciência, produzir conhecimento. Quanto mais gente fizer, mais talentos a gente descobre, mais a gente constrói a soberania nacional, né, a partir da possibilidade de produzir tecnologias sem depender de importar, sem depender de... A pandemia mostrou muito isso, né? O quanto o monopólio foi prejudicial para a humanidade toda neste período, porque você precisava de insumos e aquele determinado componente do insumo só era produzido em um local do mundo. E aí, bom, esse começa a produzir primeiro para si, depois para os seus vizinhos, para os seus amigos, né? Muitos países sofreram mais as consequências da Covid porque estavam alijados desse processo dos grandes centros produtores, né? Então é um pouco isso, nós precisamos cada vez mais ter desmistificação dessa ideia de que fazer ciência é ficar naquele ambiente desorganizado, caótico, fumacento de laboratório, e compreender que é atividade de ser humano, de mortal, e mais gente fazendo para a gente crescer cada vez mais. Com certeza. E pensando em visão de futuro, como que a pesquisa ela abre portas profissionais para os alunos? Olha, na minha visão, a ciência ela atrela muito a criatividade da criança, né? Da formação profissional de uma pessoa. Então, a pessoa que ela é limitada em criatividade, ela vai acabar sendo mandada por alguém, né? Ela não vai desenvolver algo diferenciado. Então, ela vai receber ordens, como, né, a gente pode dizer dessa forma. Então, a gente estimula a criança a desenvolver trabalhos de ciência, trabalhos de tecnologia, robótica. Ela também vai estimular ao que a gente chama de... Ela vai ter um contato fácil com a frustração da coisa não dar certo. Mas o que é mais importante nesse processo é que a pessoa, a criança, a formação faz com que a frustração a estimule a querer superar essa frustração, resolver aquele problema. Então, na ciência nem sempre dá certo. Eu sempre coloco como exemplo, o meu doutorado, tive 3 anos dando errado todos os experimentos. Então, se eu não tivesse a experiência de ter frustrações quando era menor, eu poderia ter desistido do doutorado. E aí, depois de um ano tive que fazer... Eu fiz tudo que fiz para o meu doutorado em 1 ano, mas 3 anos dando errado. Então, esse processo da ciência, tecnologia, quando a gente fala em capacitação em robótica, entre outros, essa frustração faz com que a criança faça com que essa criatividade dela, na formação, exacerbe, né? Então, tenho que ter criatividade, tenho que sair da minha zona de conforto para conseguir solucionar aquele problema. E isso faz com que, né, na minha visão, a pessoa tenha maior criatividade, desenvolva algo diferente, e isso para a gente vai ser ganho, porque daí ela pode criar um produto novo, pode criar uma ciência nova, um artigo novo, uma patente nova, e isso faz com que, no final, todos ganham, né? Então, isso acho que é importante na ciência. E a gente tem feito um papel muito importante nisso, né? A própria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui da cidade, onde nós estamos,
tem feito um papel fundamental. Até um projeto, né, de trabalho que é da Unicentro, junto aqui com os bolsistas, tem feito essa divulgação com muito afinco. Né? Isso não só no nosso local aqui, mas toda a cidade está vivendo nesse momento. A gente tem uma parceria muito importante com a educação básica, fazendo toda essa criatividade para eles. Então, isso tem melhorado, vai melhorar no futuro, com certeza. Eu vou num caminho de resposta complementar ao do professor Ricardo, dizendo o seguinte: hoje, oportunidades para quem faz ciência, particularmente no Brasil, está muito ligado ao ambiente acadêmico. Bom, se eu vou ser cientista, então eu tenho que ser professor universitário ou no instituto de pesquisa. Nós estamos fazendo um trabalho no Estado de mostrar e de demonstrar que não é só a academia que é a oportunidade de trabalho do cientista. O cientista na empresa faz diferença, o cientista na indústria faz diferença, o cientista na administração pública faz diferença. E nós temos investido nisso. Criamos programas em que nós colocamos doutor na indústria. Financiamos bolsa, a Federação das Indústrias selecionou as indústrias, as universidades selecionaram os talentos para aquele perfil daquela indústria e o doutor está lá dentro da indústria. Tem um programa chamado Jornada da Produtividade. A FIEP mesmo nos entrega os resultados, o quanto a produtividade das indústrias que tiveram o doutor e que estão com o doutor lá dentro, nesse programa que a gente desenvolve, aumentou enormemente. Nós temos uma parceria com a Renault, fábrica de veículos aqui, né, montadora de veículos aqui do Paraná, a Renault, que a gente começou pagando a integralidade das bolsas de doutores lá dentro. Hoje, o Estado paga 15%, 20% do valor das bolsas. A própria Renault diz, não, olha, para nós fez muita diferença ter os doutores aqui dentro. E, mais, já empregou vários doutores. Então, assim, a gente é um desafio ainda. Em outros países mais desenvolvidos nessa área da ciência e da tecnologia, se a gente pega a referência da própria China, dos Estados Unidos, o cientista tem espaço de trabalho em vários lugares. Infelizmente, para nós ainda, o espaço de trabalho, a oportunidade para o cientista fora da academia é ainda algo a ser conquistado, mas nós estamos conquistando, porque o cientista faz diferença em qualquer ambiente de trabalho, né? Inclusive, volto a dizer, na administração pública, né? Você ter o doutor, né, da área de administração apoiando um gestor público, você ter um doutor na área de tecnologia da inovação dentro de uma repartição pública que está ali, né? Tudo isso impulsiona, faz melhorar a qualidade. O que a gente precisa é abrir cada vez mais espaços, né? E isso só se faz com bons resultados. Infelizmente, não sei se infelizmente, funciona muito bem na adoção de práticas, né? Um amigo meu do governo diz assim, nós temos que usar a metodologia do API. E eu digo, mas o que é esse troço de API? Ele disse, adoção por inveja, né? Se um fez e deu certo, o vizinho quer fazer também, o outro também, e assim por diante. Então, a gente está plantando essa semente de que oportunidade para cientista não é só academia. E quanto mais nós tivermos, esses dias saiu na RPC uma empresa que tem um desses nossos doutores, e o empresário estava lá mostrando o quanto o faturamento dele aumentou em menos de um ano de trabalho do doutor lá junto com ele, né? Então, aí a gente vai abrindo cada vez mais campos. Isso aí, tem que ter as boas experiências para as pessoas conseguirem ver e assim essa roda girar, né, de trazer cada vez mais doutores para as empresas. E agora pensando, ainda pensando em futuro, né, quais áreas de pesquisa vocês acreditam que vão ser mais importantes nos próximos tempos, que vão trazer mais resultados nos próximos tempos? Olha, acho que é uma pergunta difícil. Uma pergunta capciosa. Se a gente tivesse uma bola de cristal, né? Mas acho assim, numa visão acadêmica, né, nós temos muitas fortalezas no nosso estado.
Mas e também tem as demandas externas. Então, a gente falar com aquecimento global ou, né, nas mudanças climáticas é importante para a gente não pode continuar da forma como nós estamos. Isso, toda uma cadeia vem por trás dele, né? Então, a sustentabilidade, trabalhar com consciência, reciclagem, novos materiais para a produção de energia, diminuir a emissão de carbono, o gasto energético que os carros têm hoje, os carros a combustão, por exemplo, a gente precisa melhorar essa eficiência. Então, tem um monte de possibilidades, né? A gente tem um projeto que é financiado pela A7, que a gente chama de Centros de Excelências, hoje dentro do grupo Top Manager. E esse grupo, eu faço parte desse grupo, a gente está tentando, diversas formas, a gente conseguir mapear essas potencialidades ou centros de excelência no Estado. Então, se ao fim desse projeto a gente conseguir fazer esse levantamento das nossas potencialidades, a gente vai ter um resultado muito concreto de investimentos possíveis das fortalezas que nós temos no Estado. Então, talvez se falar A, B ou C área, talvez seja difícil no momento, mas depois de uma pesquisa a gente pode ter um resultado mais concreto para dizer essa resposta. Veja, em termos globais, eu diria que você tem alguns temas que se posicionam como, né, o tema que o Ricardo mencionou, das energias renováveis, é um desafio do planeta. Produção de alimentos é um desafio do planeta. Nós precisamos cada vez mais produzir mais com menos área, né? Inteligência artificial, né, é uma área demandante, promissora de pesquisa. Bioeconomia, né? A bioeconomia é fundamental. Doenças raras, pesquisa genômica, medicina de precisão, né? São temas assim cruciais, eu diria, né? que despontam como temas relevantes. E, obviamente, né, há os temas tradicionais de pesquisa que dizem respeito mais à questão de defesa de soberania nacional, né? Por exemplo, um tema fundamental de pesquisa hoje, defesa cibernética, né? É crucial, nós estamos investindo nisso, né? Uma pesquisa nessa área. Não só a defesa cibernética do país, mas quantas histórias eu conheço aqui de Guarapuava, de lojas que foram hackeadas nos seus sistemas, o sistema foi sequestrado e o lojista teve que pagar um resgate, né? Pagar uma fiança, lá, um resgate para poder ter o seu sistema de volta, né? Porque houve uma invasão, né, no sistema, né? Então a defesa cibernética fundamental. Eu dei o exemplo pequeno, mas estamos falando de segurança nacional, né, com o tema da defesa cibernética. Então, enfim, falei alguns aqui, né, mas o conhecimento é insondável. Quando eu digo insondável, é no sentido de dizer assim, inatingível, inacabável. Não há área de pesquisa que não seja relevante, não há área de pesquisa que esteja esgotada e nunca estará, né? O conhecimento é algo que a humanidade sempre vai buscar e quanto mais avança, mais percebe o quanto é necessário avançar. Então, aí é muito difícil você dizer essas áreas são prioritárias em relação às demais, né? Mas existem temas, sim, que demandam esforços urgentes para o bem da humanidade. Com certeza. E agora, para ir finalizando o nosso episódio, eu quero perguntar para vocês qual mensagem vocês gostariam de deixar para os jovens do Paraná de hoje que têm esse interesse, essa vontade de entrar nesse universo da pesquisa e da ciência. Olha, como professor da universidade, primeiro, acho que todos os jovens precisam ter a noção de que a formação acadêmica no ensino superior vai fazer essa mudança. E que a ciência, tecnologia e inovação é algo essencial para o desenvolvimento de uma cidade, de uma região, de um estado, de um país. Então, se ele ficar aquém, né, se eu não fechar os olhos para isso, dificilmente ele vai contribuir para esse desenvolvimento. Então, que os jovens procurem fazer uma universidade. Dentro da universidade
ingresse na área acadêmica, faça ciência, faça iniciação científica, iniciação tecnológica, e vocês vão ver que sempre haverá oportunidades, né? Talvez a gente fala assim, estatisticamente, que a gente comenta, estatisticamente quem tem mestrado recebe mais que tem doutorado, quem tem graduação, e quem tem doutorado estatisticamente recebe mais que quem tem mestrado. Não só nessa estatística, mas a gente vai ver que, como o professor Aldo comentou, a ação do cientista, a ação da inovação dentro de uma indústria é primordial para o crescimento. Então a gente precisa mudar essa coisa de que a gente vai importar conhecimento. A gente pode produzir o conhecimento aqui. Então que os jovens contribuam nesse desenvolvimento científico. A minha mensagem vai na mesma direção. É uma mensagem de entusiasmo, de otimismo, de convite, né? De convidar o jovem, venha para a carreira acadêmica, científica, não só acadêmica, interesse-se por produzir conhecimento, transformar a realidade, né? Isso exige treino, formação. Ninguém é bom numa área se não se prepara, né? A formação do cientista é uma carreira dura, é árdua. Um doutorado costuma enlouquecer muita gente, né? Eu diria quase todos, né? Então é uma carreira difícil, né? A formação é árdua, é dura, é difícil, mas nós precisamos, a nação precisa, o mundo precisa, o país precisa, e é realizador, né? É realizador. Você imaginar que alguma coisa existe porque você criou, porque o teu esforço de conhecimento encontrou aquela solução, resolveu aquele problema, né? Não há nada mais realizador, do meu ponto de vista, do que isso. Então, a minha mensagem é de convite, de dizer, nós vamos aumentar o exército. Quanto mais gente estiver fazendo, mais capacidade a gente vai ter de fazer cada vez melhor, né? A soma de vários esforços eleva muito a nossa qualidade. Então, essa é a mensagem, uma mensagem de relevância, importância, pertinência, oportunidade, desafio e convite. Venham, vale a pena. Maravilha, então fica aí esse convite, né, do professor Aldo, do professor Ricardo, para os jovens estarem ingressando nesse universo da ciência, que é um universo realmente muito realizador. Né? Desculpa, queria te dizer, isso era inatingível para a nossa região há pouco tempo, e não é mais, né? Hoje a gente tem a formação aqui, desde a graduação até doutorado, em diversas áreas, né? Houve um tempo em que isso era impensado, né? Então, essa popularização e essa capilaridade das estruturas de formação para a área da ciência, cada vez mais ao alcance das pessoas, né? Tem que ser aproveitada, né? Tem que ser aproveitado. Nós temos aqui, em Guarapuava, né, cursos de excelência, né, de mestrado, de doutorado, sem falar das graduações. Então, o que antes a pessoa precisava ir para São Paulo para fazer um doutorado, hoje está aqui, está do seu lado, né? Não perca essa oportunidade. Com certeza, isso é resultado de muito trabalho, né, já feito por aqui. Isso, e fica o convite para todos para visitar a nossa universidade. Está aberto, sempre de portas abertas, né? Com certeza, ficamos muito felizes com esse convite, inclusive eu também quero lá conhecer tudo que tem. Mas, então, eu agradeço muito a vocês por terem estado aqui com a gente nesse episódio de hoje. A ciência está devolvendo o meu cabelo, né? Plantei cabelo, vai nascer, vai ficar bom. Maravilha, já está nascendo, inclusive. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, gente. Eu sei que a agenda de vocês é bem conturbada, mas vocês mesmo assim conseguiram um espacinho aqui para nós. Fico muito feliz. Agradeço também ao pessoal de casa que está nos acompanhando aqui até agora. Eu aprendi muito nesse episódio e acredito que vocês também. Então fica aí essa mensagem, né, que eles deixaram para nós tão importante sobre a pesquisa científica. O episódio de hoje fica por aqui e eu espero vocês na semana que vem com o próximo episódio, porque nós temos episódios toda semana e estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Até a próxima! Valeu, gente! Tchau, tchau!